objetivo aí é manter a população desarticulada. Existe um nível de consciência que nós poderíamos ter alcançado caso não estivéssemos sendo torturados e perseguidos há 10 anos. Existe um nível de articulação política na nossa cidade, no nosso estado, que foi impedido por essas elites. E na medida em que eles impedem os jovens de se articularem e impedem a população de ter uma história através das diásporas, através das grandes migrações, das perseguições em massa, dos desastres naturais, que às vezes nem são naturais assim, por exemplo, uma represa que se rompe, não é um desastre natural, né? Esses desastres destroem cidades inteiras. Esses desastres às vezes se transformam em enchentes. E tudo isso desarticula a população, que agora tem que começar a discutir como comer, como se estivessem na idade das cavernas. Onde morar? Como trabalhar? Como ter um trabalho? São questões que nem os nossos ancestrais se colocavam mais. Os índios, os ancestrais, eles já estavam articulados de tal forma que eles nasciam e tinham acesso ao trabalho, tinham acesso à comida. E hoje nós vivemos pior do que selvagens. Nós não temos acesso à comida, nós não temos acesso ao trabalho, nós não temos confiança no futuro, nós não temos acesso à aposentadoria, nada disso. Como nós poderíamos nos articular se você tem uma elite econômica que vai te roubar e vai te agredir caso você faça um trabalho de qualidade? Quem é que perde com isso? É a população. E quem ganha com isso são os corruptos, os corruptores. Então, o que nós vemos é um absurdo. O que nós vivemos é um grande absurdo. Eu chamo de ditadura. Um dia as pessoas vão olhar para esse período e vão falar, eles viviam numa ditadura. Pois bem, e agora nós temos mais elementos de ditadura, nós temos a tortura. Porque às vezes você não consegue ter acesso à polícia, você não consegue ter acesso ao judiciário, você não consegue fazer abrir um processo penal a seu favor, ou reivindicando alguma coisa, mesmo que vá para juizado. Você não consegue ter acesso a uma denúncia, que é a base do direito. Você tem o direito de denunciar. A gente não tem acesso à ONU, a gente não tem acesso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a gente não tem acesso a nenhum grupo de direitos humanos. E os poucos grupos de direitos humanos que existem estão abarrotados de problemas, porque o Estado é um Estado agressor e ditador, aumentando e perpetuando a violência em grandes massas de pessoas, de tal forma que a quantidade de denúncias de pessoas perdendo suas casas, de pessoas perdendo suas terras, de pessoas sendo agredidas, pessoas sofrendo roubos, furtos por uma máfia. Uma máfia que se fantasia de delinquente, porque não são delinquentes, são mafiosos. Aqueles que querem cometer um delito, mas não fazem parte da máfia, são os que são presos, são os que são esquartejados, assassinados. Os que fazem parte da máfia fogem, escapam. E é por isso que continua havendo roubo, é por isso que continua havendo miséria, é por isso que continua havendo tristeza, mesmo no século XXI. Se querem saber minha opinião. Muito obrigado pelo convite, novamente, para a entrevista. Estamos sendo perseguidos, estamos sendo torturados, estamos sendo perseguidos e estamos lutando, fazendo denúncias, divulgando. Então esse é um problema. A mensagem final que eu deixo é: divulguem, denunciem as vítimas, denunciem.
as pessoas que têm compreensão social e as vítimas vão perceber que isso é muito maior do que só a tortura, do que só a perseguição. Não que isso seja pouco, longe de mim. Só contra mim foram aplicadas mais de 2.000 sessões de tortura. Porque eu sei que são 2.000. Poxa, de onde que ele tirou esse número? São 10 anos, faça as contas. E é uma sessão de tortura por dia. Às vezes 3 na semana, às vezes 1 por dia. E eles estão tentando institucionalizar isso. Através das armas remotas, eles estão ensinando a inteligência artificial a torturar. É a industrialização da tortura. O objetivo deles é ensinar a inteligência artificial a torturar para que eles possam aplicar a tortura e a repressão em massa, sem necessidade de algoz presencial, físico. O computador e a superinteligência artificial dessa elite econômica de nazistas vai aplicar a tortura em massa, se nós permitirmos. Então nós temos que pensar aí sobre a reprodução humana. O que é a reprodução se não dar mais escravos? É mais importante reproduzir ou discutir e solucionar a questão da democracia? Você vai passar isso para os seus filhos. Isso é o amor de pai, de mãe. Mas é óbvio que eu respeito e defendo a liberdade individual da escolha de cada um. O que eu estou propondo aqui é um debate. Então nós temos a industrialização da tortura a qual estamos sendo vítimas. Temos denúncias na ONU, temos denúncias na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, temos denúncia em todos os órgãos que você pode imaginar, Ministério Público, Polícia. Olha, assim como a mídia se cala sobre as perseguições, se cala sobre o processo de tortura que está sendo aplicado contra milhares de pessoas, e se cala não só com relação aos sindicatos. Os sindicatos têm espaço na mídia? Quando é que a mídia recebeu um elemento do sindicato para falar à população? Se você quer falar em democracia da informação, não seriam os sindicatos que deveriam ocupar a mídia? A mídia deveria ser substituída pelos sindicatos. Porque a mídia é privada, ela é de uma pessoa só. E os sindicatos são coletivos. Existem elementos constitucionais para garantir que esses sindicatos sejam representativos da categoria. E por menos representativos que sejam um sindicato ou dois, que sejam os sindicatos, nada é menos representativo do que a vontade de um sujeito individual com dinheiro para poder comprar um convênio de comunicação, que na verdade é um convênio. Então, na minha opinião, não tem sentido. É um absurdo, escancarado. Uma pessoa tem o poder de comunicação de um canal de televisão, um grupo de meia dúzia de gato pingado, que nunca vai tratar das questões sociais, nunca vai convidar uma pessoa que realmente tenha um pensamento distinto. Vai sempre ter ali uma peneira, vai sempre ter ali uma corrupção ou uma escolha, uma peneira, que vai fazer o quê? Ele vai divulgar o interesse dele ou dela. Então, na minha visão, é uma ditadura. A tortura é só mais um elemento que veio se adicionar a isso. Nós temos que cuidar das pessoas que têm o debate social, porque nós vivemos por conta disso. Nós vivemos porque as pessoas nos conhecem, porque e essas pessoas têm que ser cuidadas. São pessoas que se dedicaram à questão social, que se dedicaram à vida pública de forma honesta e devem ser respeitadas, devem ser cuidadas pela população. E hoje nós temos uma necropolítica, onde as pessoas morrem e nem é investigado. Uma sociedade que consiga sanar as necessidades humanas através do processo social, essas pessoas não vão precisar implorar por milagres. Elas vão poder seguir os protocolos sociais estabelecidos, né, na democracia, para poder resolver seus problemas de saúde, para poder resolver os seus problemas econômicos, sem precisar implorar milagre para um ser. Às vezes a pessoa implora uma coisa simples, uma cesta básica, uma casa, um emprego, e sobrecarregam aí a divindade com coisas que poderiam estar sendo resolvidas pela coletividade. Essas pessoas não estão associadas, então as associações são dadas para ela de cima para baixo, através de uma igreja, onde quem fala é um pastor.
ou através de um canal de televisão, onde quem fala é o interesse midiático da publicidade, da mídia. E então essas pessoas se associam em grupos já viciados e não grupos virtuosos, porque não são horizontais, essa pessoa não tem nem direito de fala, de colocar a opinião dela. O que nós defendíamos no movimento social e no movimento estudantil era uma articulação horizontal, onde os sujeitos pudessem trazer as suas pautas. Você não tem que ouvir o que eu estou para dizer, você tem que trazer a sua pauta. O que você quer discutir? Agora, é muito bom você poder ouvir uma pessoa que já tem um acúmulo. Porque, às vezes, nós viveríamos 200 vidas e não conseguiríamos alcançar o conhecimento daquela pessoa ali. Então, você poder ler o clássico, você poder ter tempo para estudar dentro da universidade pública, onde quer que seja, dentro né? Universidade pública é o que é a universidade pública? É uma universidade que presta serviço público. Então, você poder estudar dentro da universidade pública ou dentro da escola pública, a diferença é que a escola é para o primário, o colégio e a universidade é para o ensino superior. Mas com o caráter de público é no que nós estamos tratando aqui. Então, a universidade pública não é um bicho de 7 cabeças. A universidade pública são todas as instituições que prestam serviço público a partir de um critério público estabelecido em lei para que garanta a qualidade desse ensino. Você não pode botar um professor... Se eu sou professor de filosofia, eu não posso dar aula de matemática numa universidade pública. Isso está na lei. Isso é para garantir a qualidade do ensino. Isso é uma questão que foi debatida com a sociedade constitucional. Então, a universidade pública não é um bicho de 7 cabeças. A universidade pública é um arranjo social de várias instituições diferentes e que também tem seus pontos fracos. Mas, bom, já é outro nível de debate, né? Já é outro nível de debate. O debate que nós temos dentro da universidade pública para democratizar ainda mais a universidade pública é completamente diferente de você dizer que a universidade pública não presta um serviço social. É um absurdo. Pois bem, já é outro nível de debate. Então nós temos aí um looping em que as pessoas se idiotizam e a idioticidade é vendida, é dada na internet, é dada na mídia, é dada pelo poder institucionalmente através da remuneração, e onde as pessoas que se articulam e que às vezes estão próximas de chegar a uma solução sofrem perseguições políticas. Não tem tempo para fazer uma barba, não tem tempo para pentear um cabelo, não tem tempo para comprar uma roupa, para comprar um sapato. Pessoas que não têm transporte, que têm que andar a pé. E às vezes quando consegue andar. E essas pessoas recebem um salário menor do que às vezes um jogador de futebol, um policial militar. Não é? Não que essas pessoas não mereçam seus salários. Merecem, claro que merecem. Mas essas pessoas, além de salário, merecem liberdade, autonomia, segurança, garantias civis. E o professor também. Então é essa inversão de valores que é nutrida na sociedade por uma elite ativa. O ponto é que o trabalhador individual ele age individualmente. Aí vamos falar do gangstalking. O que é o gangstalking? O gangstalking é o fato de que a elite está organizada em fraternidades, está organizada em fraternidades, como por exemplo a maçonaria e outras associações. Essa elite está organizada nesses grupos e age a partir desses grupos de forma articulada e às vezes para sabotar indivíduos específicos na sociedade. E às vezes para sabotar de forma criminosa. E aí vem o gangstalking, que é um crime cometido por pessoas articuladas no que pode ser chamado de gangue ou quadrilha. E às vezes essas quadrilhas são feitas a nível de agências de inteligência, às vezes são feitas a nível de fraternidades ou de grupos sociais, high society, sociedades estabelecidas e organizadas, e que às vezes são aceitas pelo poder ou organizadas pelo poder ou extraoficiais.
empreendendo atividades ilegais contra determinados elementos para manter uma sociedade viciada, ou seja, uma sociedade que reproduz os seus próprios valores, onde não há espaço para o debate democrático, não há espaço para os direitos civis, ou esses direitos civis são retirados ao bel prazer destas fraternidades, que aquelas que se submetem a esse tipo de procedimento. Então, isso é uma metodologia que vem desde Roma, que as pessoas não conseguem ver porque não há educação. É por isso que não há educação, porque as pessoas não percebam que elas estão sendo corrompidas, que a sociedade está sendo corrompida. Pois eu digo que nós temos valores éticos a serem debatidos. A liberdade é muito melhor do que a opressão, porque para a sociedade a opressão só serve ao Führer, só serve ao líder. Ela não serve nem para esses Zé Ruela que empreendem a opressão. Nem para eles serve. Porque daqui a pouco eles estão sem emprego, daqui a pouco eles estão sem salário, daqui a pouco eles que estão fazendo greve. Nem para eles serve. A opressão, ela só serve para o líder. É por isso que nós queremos fazer o debate aberto com a sociedade. Nós fazemos o debate aberto com a sociedade porque a nossa proposta é uma proposta ampla. Não é uma proposta individual. Então é esse o ponto. É esse o ponto. A opressão ela vai sendo utilizada por grupos cada vez menores, articulados, com o objetivo de reproduzir a sua forma de poder. E isso é feito desde Roma. Há quanto tempo que essas fraternidades não controlam o planeta? Isso não começou ontem, não vai acabar amanhã, não é? Mas a população pode se rebelar. A população pode se rebelar, porque qual é o prazer, qual é o sentido de você viver uma vida simplesmente para ser massa de trabalho, para ser escravo de outrem, servir para os outros, ver as suas mulheres sendo roubadas, prostituídas, sequestradas, não é? Enquanto você não é capaz de ter um transporte, você não é capaz de ter tempo livre, você não é capaz de ter acesso à comunicação, você não é capaz de comprar um sapato, você não consegue fazer a barba, você não consegue ter um emprego. E enquanto isso, essa elite econômica, né, que se corrompe a estes valores e que não dá demonstração nenhuma de qualidade, nenhuma demonstração de competência, às vezes tá lá com a sua amiga, que era sua amiga na escola e que hoje já está... não é assim que acontece? Não é assim que acontece? Eles se casam com as jovens desde quando nós éramos escravos. As mulheres jovens da classe trabalhadora são raptadas pelas elites econômicas. Depois são abandonadas porque são vistas como objeto. Raptadas e depois abandonadas, tratadas como objetos econômicos, porque não há nem sombra de igualdade econômica. Muito pelo contrário, nós temos um fosso de desigualdade econômica, onde o amor não tem democracia nenhuma. Não há democracia nenhuma porque você não tem garantia dos direitos básicos, você não tem garantia a comida e a moradia e a terra. Como é que as pessoas podem amar se elas não sabem se vão sobreviver? E as pessoas não escolhem nem como é que é a calçada das suas ruas, eu costumo dizer, nem a cor do meio-fio. A população não escolhe nada. A população não escolhe a cor do meio-fio da rua. Ela não escolhe nada sobre a praça. Se tem um banco ou se não tem. Qual é o design do banco? Do banco da praça. Não escolhem. Isso é estipulado pela elite econômica, que se reproduz nas formas de controle social, através de processos viciados, através de processos de agressão, através de processos ditatoriais, seja a nível federal, seja a nível municipal. E os jovens que podem questionar isso, os sujeitos que se articulam socialmente, sofrendo perseguições. E a polícia não dá resposta para esses jovens. A Associação Salto Quântico me convidou para fazer essa entrevista. Quantas vezes vocês procuraram a polícia? Eu já procurei mais de 10. Eu tenho alguns protocolos. Alguns eu fui tratado como um animal. Eles não assinaram nem meu nome. Eu nem sabia o que eu estava fazendo ali. Em polícias. Nem numa escola você é tratado dessa forma.
Mas dentro de uma polícia que deveria ser uma coisa ainda mais séria, porque está tratando de crimes, às vezes você é tratado dessa forma. Por que isso se propaga? Por que isso continua? Por que esses são os mesmos profissionais que são colocados pelo Estado para agredir os trabalhadores sindicalizados nas manifestações públicas? Eu chamo isso de ditadura. E quantas vezes a Associação Salto Quântico, que me convidou para fazer essa entrevista, quantas vezes vocês já não fizeram denúncia, já não denunciaram, procuraram mídia? Quantas vezes vocês procuraram a polícia? Quantas vezes vocês procuraram o Ministério Público? Eu procurei, eu tenho denúncia no Ministério Público desde 2017, fevereiro de 2017. Nada. Você sabe o que significa a palavra nada? O Ministério Público não fez nada. Eles me mandaram umas cartinhas, umas coisinhas. Depois de 2 anos que eu fiquei batendo na porta deles, eles começaram a me mandar uns e-mails. Vamos fazer. Poxa, fala um pouco mais sobre a sua situação, onde é que você, qual é o seu endereço, vamos registrar isso aqui, fazer certo isso aqui. Meu amigo, como é que eu posso falar que isso é sério? Como é que eu poderia falar que isso é uma coisa séria? Que essas instituições são sérias? Eu não posso dizer. Eu não posso dizer. Porque a minha experiência pessoal é uma experiência de abandono. E eu falo 5 idiomas. Eu falo português, francês, inglês, espanhol, fluentes. E russo básico. E já mandei denúncia, e já fiz denúncia na França, na Rússia, em Portugal, no Brasil. Em todos os idiomas que você... Todos esses idiomas. E até agora eu ainda não achei um grupo que realmente tivesse poder, que tivesse interesse em sanar um problema social como os que nós estamos vendo dessas associações de vítimas. E muitos outros problemas. O que eu vejo são professores sendo agredidos pela polícia. Isso a gente vê no noticiário, que é para a gente aprender o que acontece. Isso aí é para aprender. Então o trabalhador ele pode se rebelar. Ou então ele pode achar que está tudo normal e aceitar uma vida de escravidão. E aí ele vai servir para alimentar aqueles que estão pegando o dinheiro do trabalhador, o trabalho do trabalhador, para investir em armas remotas de tortura. Século XXI. Que são as armas psicotrônicas. E amanhã o seu filho, sua filha, o seu neto, sua neta, o seu sobrinho, a sua raça, vão ser oprimidos por essas armas. Não que isso seja justo, porque você trabalhou para ele, é justo que ele faça o que quiser. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que são as circunstâncias. Se o trabalhador não recuperar o poder igualitário, então o trabalho, a atividade econômica que ele empreende é alienada. Ele está dando poder pode estar dando poder para o inimigo. Ele está dando poder para um grupo, ele não faz a menor ideia quais são os valores dessa corporação, quais são os valores dessa elite econômica que controla o mundo. E o que eles vão fazer com os nossos filhos, com os nossos netos? O que eles fazem com as nossas vidas? Hoje eu trabalho para ele e amanhã ele me sabota. Sabota. Destrói a tua cidade. Dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Enchente. Você perde tudo e tem que trabalhar para eles de novo. Você vai ter que trabalhar para eles de novo. Por quê? Porque você não discutiu política. Algumas questões que não são colocadas, como fazer amigos, como ter uma vida sexual feliz, como ter relações de amizade virtuosas. Muitas questões importantes que não são colocadas, por quê? Porque tiraria a atenção que eles querem dar para a única questão que é como fazer dinheiro. Essa é uma questão que fetichiza, né? O fetichismo da mercadoria, ela fetichiza todas as relações sociais. As pessoas só querem saber como fazer dinheiro. Olha que bonito, legal, as pessoas querem saber como fazer dinheiro. E a forma de fazer dinheiro é você empreender atividades que sejam remuneradas pela institucionalidade atual. Ou seja, fazer o que dá dinheiro. Ao se perguntar como fazer dinheiro, você chega à conclusão de que você tem que fazer o que dá dinheiro. E o que dá dinheiro? Prestar serviços econômicos para esse grupo. Se você prestar um serviço criativo, eles te derrubam. Eles não podem te derrubar porque está contra a lei.
Nós não temos acesso à lei para discutir tortura. Os seus professores recebem porrada da polícia quando reivindicam reajuste salarial. Como é que você vai fazer um empreendimento criativo e às vezes ganhar o mercado de uma corporação, o que já seria muito difícil, e principalmente com esses entraves militares? São entraves militares. Porque se essas fraternidades podem se organizar e podem se organizar em gangue stalking, se as gangues podem stalkear, se elas podem sabotar indivíduos específicos e o Estado não faz nada, e a ONU não faz nada, as comissões de direitos humanos da América não fazem nada, então como que essas pessoas vão poder se articular para ganhar um mercado? Se nós estamos lutando pelo nosso direito de viver. Esse é o terrorismo. Então é uma articulação. O que eu percebo é que há uma organização por trás de tudo isso. Nós temos muito pouco espaço e pouco investimento. Temos muito pouco espaço e pouco investimento para fazer esse debate. E percebi que as pessoas que vão alcançando uma determinada qualidade, uma determinada consciência, elas vão sendo retiradas da vida social. Até com os empregos e salários. Puxa, como seria feliz se ao invés de perseguição eu ganhasse um emprego, um salário e pudesse viver a minha vida. E não é isso que nós temos. Nós temos que passar essa imagem terrorista. Porque a realidade que nós vivemos é uma realidade terrorista. E era assim ontem, e o projeto desses caras parece que é manter. Eu não vejo ninguém investindo em educação. Muito pelo contrário, nós tivemos agora um presidente da República que era contrário à educação. Investia em igreja, mas não investia em educação. Não tenho nada contra a igreja. Inclusive, a religião é debatida dentro das escolas por profissionais qualificados. E não por iniciativas privadas que elegem, sabe, Deus como os seus líderes espirituais e querem impor isso aí para a coletividade. E aí você vai financiar isso com dinheiro público? Não tem condições. Não tem condições. É a mesma coisa que você pegar um professor de filosofia e mandar ele dar aula de matemática. Não, a pessoa tem que ter uma formação, um nível superior em teologia, no mínimo, para dar uma aula de religião numa universidade. No mínimo uma graduação. Olha, nas universidades que eu estudei, precisa ter mestrado e doutorado para dar aula. Na universidade que eu estudei, tinha que ter doutorado. Na área. Porque por que você vai botar uma pessoa para prestar um serviço público se ela não é a pessoa capacitada para isso? Isso não é interesse público. E essas outras instituições, essas outras organizações, muito bom, elas podem funcionar no âmbito privado. Mas enquanto investimento público, tem que ter critério. E critério público. Não é a Igreja Católica que vai decidir quem vai ser o professor. A Igreja Católica decide lá pelas metodologias privadas dela quem é o padre. Se vai ter que ter graduação, eles têm uma escola própria, eles fazem a educação do padre deles, show de bola. A sociedade, tomara que eles criem formas de democratizar isso, porque historicamente eles que decidiam. E na educação pública não é assim, e a gente se orgulha de não ser assim. Na educação pública você precisa ter um procedimento ali, que é um procedimento legalizado. Um procedimento legalizado. E que já, mesmo com as legalizações institucionais, às vezes ainda sofre corrupção. Imagina se você deixar a critério do Führer, do líder. Não tem condições. Então são debates, são ideias. E a importância de defender a coisa pública. A importância de defender o conceito de democracia pública, democracia de poder, de democracia econômica, que é a questão de igualdade econômica. São debates fundamentais que são feitos por pessoas que estão sendo destratadas pela sociedade. Não é? E outros jovens. E homens, né? Muitos homens sendo agredidos porque eles são misândricos. Eles usam as mulheres como objeto de prazer. E perseguem os homens, porque quanto menos homens, eles têm a falsa ideia primitiva e selvagem de que haverá mais mulheres. Então o genocídio ele se inicia pela execução de homens negros e pobres. São esses que estão morrendo. Se você olhar as estatísticas, puxa vida, nós temos que ter um olhar especial para os homens negros e pobres.
Os homens negros e pobres estão morrendo. São 80, quase 90% das vítimas de assassinato no Brasil e no mundo são homens negros e pobres. Principalmente nas nações que têm homens negros e pobres, que é a grande maioria. Então nós vemos que essa população, a população de homens negros e pobres, está morrendo no mundo todo. E isso não é por acaso. Se os homens são fortes, não era para eles estarem morrendo. Pela natureza não estariam morrendo. Eles morrem porque são perseguidos por uma elite econômica. E porque há um projeto social de execução desses homens negros. O genocídio começa pela execução dos homens negros e pobres. É isso que está acontecendo. E quando nós temos os problemas sociais, que acaba a comida, que reduz o emprego, que reduz o salário, uma classe média embrutecida, pauperizada, levada à miséria, de brancos pauperizados, acaba servindo aí pode acabar servindo como soldados fascistas para promover a execução de homens negros e pobres, utilizados pelo poder, que passa a mão na cabeça e não vê o crime dessas pessoas. O crime dessas pessoas passa batido, não é? E enquanto isso, o genocídio prossegue. O genocídio prossegue a partir da execução dos homens negros e pobres. E do outro lado, você vai ter o problema da objetificação das mulheres negras e pobres, primeiramente, e de todas as mulheres. Vão ser objetificadas na medida em que os assassinatos estão acontecendo, que as pessoas convivem com a morte, com a desigualdade, com a fome. E com a desigualdade, mesmo que as pessoas não estivessem passando fome, a desigualdade já é um absurdo. Pois bem, essa é a minha leitura. Para melhorar isso, tenham compromisso, as pessoas tenham compromisso com a qualidade, tenham compromisso com a educação, tenham compromisso com as pessoas íntegras, com as pessoas honestas que se dedicam, divulguem os debates honestos, divulguem os debates das pessoas que realmente querem discutir a questão. Porque se nós não divulgarmos, as pessoas acreditam que debater é aquilo. Porque elas não têm uma alternativa. Nós somos seres sociais. Se uma pessoa não fizer e mostrar que é possível fazer, ou que fazer uma discussão de uma forma específica, de uma forma diferente, as pessoas não vão saber que é possível. E aí nós vamos ver aí como os jovens da quarta série riem do debate às vezes. Né? Tu fala da quarta série, eu sempre falo da quarta série para sacanear. Porra, você está com um discurso no debate, está com uma posição de quarta série. Porque são aquelas crianças que quando você quer falar alguma coisa séria com elas caem na gargalhada. Porque elas não estão acostumadas a fazerem debate sério. Né? Mas isso é normal, são crianças. O problema é quando esse debate de quarta série chega até a idade adulta. Quando nós vemos grandes massas de eleitorados fazendo debate de quarta série. Com 30, 40, 50, 60, 70 anos de idade. Às vezes até são pessoas inteligentes corrompidas. E aí fazem um debate de baixa qualidade para fazer parecer que um debate de baixa qualidade é algo viável. Olha, a maldade desses sujeitos, desses publicitários hoje, eu não tenho como enumerar. Se você prestar atenção, você tem até pessoas satanistas, terroristas, esquartejando, matando, para servir de exemplo. Às vezes não é nem em grande quantidade não, porque eles querem as pessoas vivas para serem escravas. Eles fazem com 1 ou 2 só para assombrar a sociedade, só para aterrorizar a sociedade. E eles dão preferência aos intelectuais, dão preferência ao intelectual de humanas, ou aquele intelectual que tem compromisso com as questões sociais. Então é muito fácil você aterrorizar a população promovendo violência contra o intelectual de humanas, contra o sociólogo, contra o cientista social, contra o historiador, contra o professor de geografia, perseguir um professor de geografia. Todas as cidades têm seus professores de geografia perseguidos, que não pode discutir a cidade. Então são essas pessoas que nós precisamos garantir, né, não só